Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Joel, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Aleluia, bênção de Deus, bênção de Deus. Todos encontraram? Amém. Nos diz assim, irmãos, Joel, capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima. Como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, mas depois que eles passam, atrás deles fica um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade. Correm ao longo da muralha, sobem nas casas. Como ladrões eles entram pelas janelas. Diante deles, a terra treme. Os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. Versículo de número 11. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Oh, querido Deus, bondoso e eterno Pai, dá-nos a Tua graça, meu Senhor. Dá-nos a Tua graça para pregar esta palavra e para que nós, Senhor, o Teu povo, entendamos o que o Teu Espírito Santo fala à igreja nesta noite. Pai, em nome de Jesus, repreende toda e qualquer inquietação. Aquilo que a Tua palavra nos ensina como o comichão de ouvidos, o que tenta roubar a atenção para que não ouçamos o que o Senhor tem a dizer. Ó Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Assim, meu Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tome seu lugar, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nesta oportunidade de culto da palavra, eu quero ministrar a palavra com o tema um alerta de Deus para o seu povo. Um alerta de Deus para o seu povo. Nós lemos no capítulo 1, no versículo de número 4, que o profeta Joel fala de uma praga de gafanhotos
dividido em 4 grupos. Joel capítulo 1, versículo 4. O gafanhoto cortador. Segundo grupo, o gafanhoto peregrino. Terceiro grupo, o gafanhoto devastador. E o quarto grupo, o gafanhoto devorador. O profeta Joel nos diz que essa praga de gafanhoto foi uma praga real e que ela devastou os campos de Judá. Ela devastou as plantações, ela devastou o pasto. Como se não bastasse, vieram as secas, veio fogo, veio morte aos animais e tornou-se uma grande devastação no meio de Judá. Tudo isso por quê? Porque o povo de Israel estava mergulhado em uma mornidão espiritual. Eles estavam celebrando ao Senhor de forma bem diferente, de qualquer jeito. Eles estavam fazendo a obra de Deus de forma relaxada. E se há algo, meus amados, que o Senhor abomina, é quem faz a sua obra de forma relaxada. É melhor que não faça do que fazer de qualquer jeito. Então, por esta causa, o Senhor enviou aquela praga de gafanhotos que destruiu tudo e Judá ficou numa devastação total. O Senhor exorta Joel e este exorta os sacerdotes a chorarem na presença de Deus, a vestirem-se com panos de saco, a se humilharem na presença de Deus, a perseverarem em buscar a presença do Senhor. Porém, meus irmãos, quando nós lemos o capítulo 2, nós podemos perceber que mesmo o Senhor enviando tudo isso, mesmo que o Senhor tocando ali nos sacerdotes, para que eles exortem o povo a buscar ao Senhor, o povo permanece com dura cerviz. O povo permanece indiferente, provavelmente até pior do que antes. E o Senhor continua a usar Joel nesta profecia. E aqui no capítulo de número 2, irmãos, a coisa começa a se estreitar e ficar mais séria. Nós entendemos que a praga que é descrita no capítulo 1, na verdade é só um prenúncio. Aponta para algo bem maior e bem mais severo que Deus estava preparando contra o povo de Israel. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas elas têm brincado com Deus e com a obra de Deus. As desculpas que eu e muitos iguais a mim dão são as mais variadas, são as mais diversas. Se o evangelho é pregado para nós, mas a gente não muda de caráter, de temperamento, nós levantamos logo a bandeira e dizemos: eu sou desse jeito, eu sou assim, e é entre eu e Deus. Se você tem um chamado para a obra de Deus, mas você está colocando coisas à frente desse chamado, você levanta logo a bandeira e diz: Deus sabe do meu coração, eu não vou fazer porque eu tenho que cuidar disso, daquilo outro. E assim, nós vamos empurrando a nossa vida espiritual e a obra de Deus, de uma forma que essa obra nunca é feita da maneira como Deus te chamou para fazer. E a minha vida espiritual e a nossa vida espiritual nunca cresce como deveria crescer. Pessoas há anos na igreja, mas que não desenvolvem. Pessoas que já há um bom tempo escutam a palavra, leem a Bíblia Sagrada, recebem uma boa orientação doutrinária,
mas que simplesmente não mudam. Nós, como homens, nós temos uma facilidade de nos acostumar e nos acomodar. Nos acostumamos em ir para a igreja e nos acomodamos em ir para a igreja. E penso, irmãos, que nós precisamos fazer a pergunta: será que é só isso que Deus tem para mim e para eu fazer? E como se não bastasse, a coisa ainda piora, porque muitos de nós, eu e muitos iguais a mim, dizem assim: mas eu não faço porque eu não sou convidado. Mas eu não faço porque eu não tenho oportunidade. E assim vamos nos escondendo e passeando num labirinto de desculpas a qual nós nunca encontramos a saída. Assim estava o povo de Israel, irmãos. Não é à toa que no capítulo 1 ele vai dizer para os anciãos: escutem a minha palavra. Ele vai dizer para os bêbados: despertem dessa bebida, dessa loucura de vocês. Ele vai dizer para os agricultores: chorem, se lamentem, se envergonhem dessa situação que vocês estão vivendo. E ele vai dizer para os sacerdotes: vistam-se em panos de saco, passem a noite chorando, passem a noite uivando na minha presença. Porque o Senhor estava de uma forma, vamos assim dizer, usar esta linguagem, olhando para o povo de Judá de uma forma em que o Senhor se sentia muito triste em ver tudo aquilo ali, aquela indiferença na sua obra. Então, quando chega no capítulo 2, o Senhor começa a estreitar a situação. O Senhor começa a estreitar. Meus irmãos, nós precisamos enfatizar para nós mesmos e nunca esquecer. Quando nós lemos a primeira epístola de João, e eu desafio você a ler a primeira epístola de João, 5 capítulos maravilhosos para a sua edificação espiritual. Anote aí no lembrete do seu celular, anote aí na capa da sua Bíblia, aonde você quiser aí, anote. O pastor pediu para eu ler a primeira carta de João. Leia, pelo amor de Deus. A primeira carta de João, ela bate, rebate, bate novamente, dizendo que Deus é amor. Deus é amor. Mas ao mesmo tempo que ela fica batendo, rebatendo e batendo novamente, dizendo que Deus é amor, nas entrelinhas ela também diz: mas Deus é justiça. Porque, por exemplo, ele diz assim: como é que você diz que ama a Deus, que você não vê, se você não consegue amar nem o seu irmão que você vê? Isso não é amor, você não é servo de Deus. Então, ao mesmo passo que ele diz que Deus é amor, ele também diz que Deus é justiça. Meus irmãos, Gálatas, capítulo 6 e versículos de número 7. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isto também ele colherá. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Então, meus amados, nós estamos aqui no capítulo 2, e é como que se o Senhor, nesse capítulo 2, estivesse dizendo assim para ajudar: vocês estão plantando sementes terríveis. A colheita de vocês não será boa. É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo. Então, o Senhor lança esse alerta para Israel. Não esqueçamos dessa frase: Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. E todo indivíduo, todo ser humano, ele vai provar, no final das contas, de um desses dois sentimentos: ou do amor de Deus para salvação e vida eterna, ou da justiça de Deus para perdição e condenação eterna. Então, irmãos, vejamos bem como Deus alerta o povo de Israel. A maneira como Deus lança esse grito
a maneira como Deus usa esse atalaia, a maneira como Deus usa esse homem para alertar o povo, irmãos, ressoa de forma tão atual para os dias de hoje, esse alerta de Deus. Então vejamos. O primeiro versículo do capítulo 2 diz assim: toquem a trombeta em Sião. Toquem a trombeta em Sião. Então, em primeiro lugar, o alerta de Deus, ele vem através de uma trombeta. O alerta de Deus, ele vem através de um alarme. Aqui o Senhor instrui, inspira Joel usando uma figura de linguagem. Não é? O que é que ele está trazendo aqui como figura de linguagem? Uma cidade murada e um sentinela em cima, ali naquela cabinezinha. Aquele sentinela, ele tem uma trombeta, um chofar, um chifre de carneiro. E aquele sentinela, ele deveria estar ali como vigia, totalmente alerta. E ele deveria tocar aquela trombeta ou para convocar o povo para a guerra, ou mesmo para alertar sobre a chegada de um perigo ou uma calamidade. Então, qual era o papel daquela sentinela? Qual era o papel daquele atalaia? Ele está lá naquela muralha, vigiando a cidade. E se ele vê que se aproxima o exército inimigo, o que quer que seja, ele toca aquela trombeta para alertar o povo. E haviam toques diferentes. Um determinado toque era para convocar o povo para a guerra. Um determinado toque era para alertar o povo sobre o que estava chegando algum exército inimigo. Toda aquela cidade conhecia determinado tipo de toque para o que é que servia aquele toque especial. Então, irmãos, quando nós lemos isso aqui, nós lemos que o Senhor, ele diz assim: toque a trombeta em Sião. Ele estava mandando, irmãos, que aquela trombeta fosse tocada para dentro de Sião. Para dentro de Sião. Isso aqui é muito interessante, irmãos. O que era Sião? A morada de Deus. O que era Sião? A morada de Deus. O local da habitação do Senhor, o Monte Sião. Templo, Santo dos Santos, Arca da Aliança, querubins e Deus se derramando ali. Ali onde estavam os sacerdotes, ali onde estavam os levitas, ali onde a lei do Senhor era de fato colocada em prática. Mas agora aquelas pessoas estão relaxando no cuidado com essa lei, no cuidado com os mandamentos do Senhor. Então o que é que o Senhor diz? Toca a trombeta dentro. Toca a trombeta dentro de Sião. Toca a trombeta para alertar o meu povo. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo, sabe quem é essa Sião? A igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. E mais do que nunca, nós iremos agora, no dia 31 de outubro, completar 504 anos da Reforma Protestante. 504 anos em que Martinho Lutero pregou ali, no castelo de Wittenberg, né? As 95 teses. E ali é considerada a instauração da Reforma Protestante. E por que é, pastor, que o senhor diz que hoje essa trombeta tem que ser tocada dentro da igreja? Irmãos, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, o Senhor diz que o juízo, ele iniciar-se-á por onde? Pela casa de Deus. O juízo começará pela casa de Deus. Irmãos, nós somos uma igreja pentecostal, pré-tribulacionista, pré-milenista. A pergunta: quem é que vai sofrer mais com o arrebatamento da igreja? Quem é que vai sofrer mais com o arrebatamento da igreja? Quem levou uma vida
relaxada nos caminhos do Senhor. Porque muitos ímpios não vão saber nem o que é que está acontecendo. Sim ou não? Muitos ímpios não vão saber nem o que está acontecendo. O que é que os ímpios vão acreditar? Que foi disco voador, que abduziu o povo, que levaram para outro planeta. Mas aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mas que vive dentro da casa de Deus, de qualquer jeito, frequenta os cultos, mas nunca teve uma transformação. Quando aquilo acontecer, ele vai saber o que aconteceu. Por onde é que começa o juízo? Pela casa de Deus. Voltando à minha linha de pensamento, nós estamos no dia 31, completando 504 anos de reforma protestante. 503, obrigado, Alisson. 1517, né? É só ter uma boa matemática. Meus irmãos, saiu nesta semana, está aí correndo à torta e à direita em todas as redes sociais. Eu acho que até alguns irmãos aí já tiveram acesso, porque também está correndo pelo WhatsApp, o vídeo de um pastor de uma igreja batista em São Paulo, uma igreja batista independente, falando que nós precisamos atualizar a Bíblia. Por quê? Porque nós não podemos estar condenando o homossexualismo por causa de 3 versículos isolados que a Bíblia fala. Nós temos que reinterpretar a Bíblia, nós temos que atualizar para a gente poder viver esse novo tempo, esse novo mundo que se apresenta diante de nós. Outro pastor, esse já, talvez alguns de vocês ainda não tenham nem escutado esse vídeo, mas foi também nessa semana, provavelmente foi no sermão de domingo na igreja dele. Ele diz, olha, essa reforma protestante, essa teologia que esses reformadores divulgam é coisa do inferno. É coisa do inferno. Irmãos, nós sabemos que a reforma protestante, ela não foi, não é, nunca será perfeita. Não é à toa que há uma guerra aí, tem uns que vão pela questão do calvinismo, tem outros que seguem pela questão do arminianismo, tem outros que seguem até pela questão do pelagianismo, tem outros que seguem até o semi-pelagianismo. Pastor, explica tudo isso aí, não dá tempo. Mas é só para dizer que da reforma protestante saíram muitas vertentes. Não são perfeitos, por quê? Porque são interpretações humanas, claro e evidente. Mas o que é que eu quero dizer? Que completando os nossos 503 anos de reforma protestante, nós temos muito, nós temos muito a contar como vantagens, como conquistas, grandes triunfos que a igreja conquistou, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos glorificar ao nosso Deus pela vida dos pré-reformadores, dos reformadores, dos avivalistas e de homens que vivem hoje, homens fiéis à Bíblia Sagrada. Nós precisamos sim glorificar ao nosso Deus, mas isso também não pode fazer com que fechemos os olhos, calemos os nossos lábios e dizer que tudo está bem. É preciso, irmãos, que essa trombeta seja tocada na igreja hoje. Porque, meus amados, nós não podemos nos conformar com a vida espiritual que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer nas minhas mensagens, porque eu costumo dizer isso para mim mesmo. Deus não quer só isso para mim. Eu estou caminhando com água nos tornozelos. Deus não quer só isso para mim. Ele quer me levar a águas profundas. Nem no joelho, nem na cintura, nem nos ombros. É água profunda que só Ele pode me sustentar. Ele quer isso para mim e para vocês. Eu ganhei um livro no meu aniversário, agora semana passada, Vida Crucificada, de A.W. Tozer. Fazia tempo que eu queria esse livro. E eu estou devorando ele assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E A.W. Tozer, ele começa o livro Vida Crucificada dizendo assim, ele pega como gancho a parábola, né, aquela parábola do semeador. Uma semente caiu numa parte da terra, as aves comeram, outra semente entre os espinhos, outra semente entre os pedregais e outra semente em terra boa. Aí ele diz, ele vai falar só da semente que caiu em terra boa.
Sempre quando nós pregamos nessa parábola, os irmãos aqui que me ajudam a pregar, talvez vão compartilhar do mesmo pensamento que eu. Sempre quando nós vamos falar da semente que caiu em terra boa, a gente só fala de forma positiva. Olha aí, a semente caiu em terra boa e frutificou. É bênção ou não é? É. Mas a W. Tozer, ele abre um parêntese que eu achei interessante, que ele diz assim: e frutificou, e deu 30, e deu 60, e deu 100. Aí ele diz assim: o grande problema que a igreja enfrenta hoje é que os crentes estão acostumados e acomodados a só frutificarem 30. E aí tá bom demais. Não, eu estou indo para a igreja, eu assisto o meu culto direitinho, graças a Deus, eu parei de fumar, eu parei de beber, fui liberto do vício, graças a Deus a minha esposa está indo comigo, meus filhos, eu sou um homem feliz, louvado seja o nome do Senhor, eu estou frutificando para 30, mas você pode frutificar 60, você pode frutificar a 100. O que é que eu estou querendo dizer com isso? À luz dessa interpretação no livro Vida Crucificada, irmãos, nós queremos em forma de bênção vindo para nós, que Deus faça muito mais. Quando nós lemos Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmãos, a gente vai ao delírio com esse versículo. Olha, Deus vai fazer muito mais do que eu espero, louvado seja Deus, Ele vai me dar bênção e bênção e bênção e bênção. Mas você já parou para pensar que também o contrário é verdade? A recíproca é verdadeira? Muitos de nós podemos dar muito mais do que nós estamos dando para Deus. Podemos fazer muito mais na obra de Deus. E eu quero que você entenda essa minha fala. Com isso eu não estou dizendo, então pronto, eu venho para o culto de quarta, eu venho para o círculo de oração na sexta, e eu venho para o culto de domingo. Por agora, pastor, eu vou fazer um acordo com o senhor. Eu vou vir para a escola bíblica também dia de segunda. Eu vou vir para a oração das primícias também, pastor. O senhor vai me ver agora aqui direto. O senhor vai ver, eu vou fazer muito mais. Não se começa assim. Quando você vai frutificar mais para Deus, começa na sua comunhão com Deus. Porque eu não estou falando de performance. Eu estou falando de intimidade. De intimidade. Me falha a memória agora, um padre do século XIII, que ele escreveu várias cartas para um convento, só de freiras. E nas suas cartas ele enfatizava o seguinte, que não era aquela veste daquelas freiras, e não é porque elas estavam separadas, enclausuradas no convento, que elas haviam sido separadas do mundo. Só essa aparência exterior não significa que elas estavam separadas do mundo. Ele dizia, vocês têm que buscar uma vida de comunhão com Deus. Vocês têm que buscar uma vida em que o interior de vocês vai estar mais próximo, mais apegado a Deus. Aí é que você vai mostrar o seu verdadeiro relacionamento com Deus. Meus amados irmãos, essa trombeta ela tem que ser tocada dentro da igreja. Os servos de Deus, os homens e mulheres de Deus que congregam na igreja bíblica Boa Semente, os homens e mulheres de Deus que congregam nas igrejas evangélicas sérias desse país, amados, esses homens e mulheres, todos nós temos que nos entregar e nos integrar mais ainda na nossa comunhão com Deus e na obra do nosso Deus. Por quê, pastor? Porque o Senhor diz assim na sua palavra. Primeiro ele diz, toque a trombeta dentro de Sião. Aí o que é que ele diz? Deem alarme no meu santo monte. Deem alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando. Essa trombeta, irmãos, além de ser tocada para dentro de Sião, ele estava dizendo aqui duas coisas também. Que ele não estava anunciando que estava vindo o inimigo. O Senhor estava anunciando, sabe o quê?
que ele é que vinha anunciando a própria calamidade. O Senhor estava dizendo assim: eu mando tocar a trombeta e sou eu que vou fazer isso aí. Não é um exército inimigo, entre aspas, que vai causar, não. Sou eu quem vou fazer. E por quê? Qual a razão do Senhor mandar tocar a trombeta em Sião? Por causa da indiferença do meu povo para comigo. E qual é a indiferença? É o que eu falei na introdução da mensagem. Irmãos, vamos abrir, ou então o irmão Alisson nos auxilia, Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Eu acho que vocês estão cansados de ouvir eu citar esse versículo, mas eu acredito que não custa nada. Olha o que o Senhor dizia a respeito da religião ali do povo de Deus. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração, tinha adoração, viu? Que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. Existia adoração, existia uma, como é que eu posso dizer, uma declaração de fé, mas existia um grande problema. Agora nós vamos a Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo de número 7. Versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Jeremias, fique junto à porta do templo. Aonde é, irmãos? Na entrada do templo. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Que coisa, hein? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas daqueles que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Sabe o que Jeremias está dizendo aqui, irmãos? Concorda com Isaías 29, 13. O que acontecia? Qual era o maior símbolo da adoração do povo de Israel? O templo. O templo. O povo de Israel, para o povo judeu, irmão, eles pensavam assim: sentia o templo, então estava tudo bem. Então, em Isaías diz que eles estavam adorando apenas com os lábios, mas a conduta de vida não dizia respeito ao que eles professavam. Jeremias capítulo 7 diz: vocês mudem a conduta e a ação de vocês. Se vocês fizerem isso, eu farei vocês habitar nesse lugar, eu vou abençoar vocês. Mas não fiquem se confiando só porque vocês têm o templo. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Porque era assim que o povo estava vivendo, irmãos. Eles estavam vivendo adorando Baal, adorando Astarote, adorando Moloque, se prostituindo com outras, ou com mulheres que não eram, tendo relações com mulheres que não eram das tribos de Israel, vivendo em prostituição sexual, vivendo em prostituição idólatra, vivendo de qualquer jeito. Mas o que é que acontecia? Quando chegava o momento da adoração, oh glória, aleluia. Então é aí que o Senhor manda tocar a trombeta dentro de Sião. É como se o Senhor dissesse: eu não suporto mais as festas de vocês. Nós lemos isso em Amós. Se você ler o livro de Amós, você vai ver o Senhor dizendo: eu não suporto mais. Em Amós capítulo 5, se não me falha a memória, o Senhor diz assim: caiu a virgem de Israel, caiu a virgem, agora virou prostituta. Porque era um povo santo, separado, mas agora estava totalmente corrompido. Meus irmãos, dentro do nosso contexto, isso aqui, essa trombeta não é para ser tocada dentro da igreja? Será que a igreja está com um comportamento parecido com o comportamento de Israel? Irmãos, eu penso que sim. Eu penso que sim. E nós precisamos, irmãos, ter em mente, que se faz necessário uma mudança de caráter, de relacionamento, de intimidade com Deus
em cada um de nós. Em cada um de nós. Irmãos, isso é uma limpeza radical. Talvez eu passe aqui à vista e se eu entregasse esse microfone e perguntasse a cada um: você bebe? Não. Você tem um amante? Tenho não, pastor. Você desvia dinheiro da empresa que você trabalha? Não, senhor, pastor. Você suborna o guarda de trânsito para você não levar uma multa? Não, não, pastor. Eu sou fiel. Todos aqui fiéis. Mas provavelmente, irmãos, nós subordamos o tempo que é do Senhor. Nós corrompemos o tempo que é do Senhor. Como assim? Muitas vezes eu e muitos iguais a mim diz assim: eu queria orar mais, mas eu não tenho tempo. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Para Deus não, que a gente não consegue mentir para Deus. Nós estamos enganando a nós mesmos. Porque nós temos tempo sim para orar, irmãos. Nós temos tempo para fazer a obra de Deus. O problema é que nós estamos administrando o nosso tempo mal. Eu e muitos iguais a mim, só entregamos as sobras para o nosso Senhor. De ontem para hoje, mais precisamente, eu acredito que foi até por estar preparando esse sermão, eu comecei a meditar se o mesmo tempo que eu gasto com o meu celular, eu gastasse com a minha Bíblia. Eu acho que só esse ano eu já tinha lido a Bíblia umas 5 vezes. Se o mesmo tempo que eu gasto com o meu celular, eu gastasse lendo a minha Bíblia, eu já teria lido a Bíblia pelo menos umas 5 vezes. Porque é incrível como acontece assim. Eu gosto de ler muito também. Quando eu chego aqui do culto, vou para casa, tomo aquele banho, vou lá para o meu quarto, pego a Bíblia e pego um livro. Gosto muito de ler. Com 10 minutos, irmão, eu estou tacando a testa na Bíblia. Não, aí eu digo assim, ó, não, se é para ler assim e não entender, é melhor nem ler. Vou me deitar. Apaga a luz e pega o celular. A foto da Taniele no Instagram, o stories da Karine, 1h da manhã. 1h da manhã. E eu lá passando. Ô, irmã Tiesca, eu não vim para a oração porque o sono não deixou. Eu não vim para a oração das primícias porque o sono não deixou. Claro. Mas vir para a oração das primícias tem que se acordar 5 horas. Se vai dormir 1h da manhã, como é que acorda? Vocês pensam que eu estou falando de vocês? Estou falando de mim. Estou falando de mim. Essa trombeta nesta noite, que a palavra de Deus está ressoando, ela está tocando aqui dentro. Ela está tocando dentro desse Sião aqui chamado Coração do Flauber. É preciso haver uma mudança, irmãos. E o que é que está acontecendo nesta noite aqui, neste culto aqui, em que eu estou falando de forma tão mansa e vocês estão tão em silêncio? Está acontecendo, sabe o que hoje aqui? A trombeta do Senhor está tocando aqui dentro. A trombeta do Senhor está tocando aqui dentro, dizendo: meu povo, acordem, despertem, o perigo está à porta de vocês. A morte espiritual está batendo na porta de vocês. Pelo amor de Deus, despertem, desperta homem, desperta mulher, desperta igreja. O Senhor nesta noite, irmãos queridos, ontem eu fiquei martelando antes de dormir, eu fiquei martelando num versículo que eu já li esse versículo trocentas vezes, mas ontem eu fiquei lendo e relendo ele. Olha isso aqui, irmãos, Hebreus capítulo 12. Ontem, antes de dormir, eu resolvi ler e reler Hebreus capítulo 12. Olha isso aqui. Hebreus capítulo de número 12. Olha isso aqui, irmãos. Que coisa linda. Que coisa linda. Aleluia. Versículo 5. Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos, dizendo: meu filho,
Não despreze a disciplina nem se magoe com a sua, pois o Senhor disciplina aquele a quem? E castiga todo aquele a que ele aceita como? Alguém aqui se considera filho de Deus? Alguém aqui se considera filho de Deus? Eu sou filho de Deus, por adoção, em Cristo Jesus meu Senhor. Então Deus disciplina e até castiga. Castiga. Mas não é aqui que eu quero enfatizar, aqui é só para dar o contexto. Olha o versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. É esse versículo aqui que me chamou a atenção. Irmãos, Deus colocou na minha vida, foi Ele, não fui eu, não foi eu que pedi, não foi eu que busquei, é graça, é favor imerecido de Deus. Deus colocou na minha vida esse chamado e esse tipo de pregação, de exortação. E vocês pensam que muitas vezes eu não saio daqui chateado comigo mesmo? Meu Deus, por que eu bati tanto? Por que o sermão hoje foi tão duro? Poderia ter sido uma coisa mais light, mais leve. Aí muitas vezes a irmã Taniela diz, meu filho, deixa Deus falar. Deixa Deus falar. A palavra não é sua, a palavra é de Deus. Deixa Deus falar. Aí quando eu li esse versículo que diz assim, olha, se você é filho, Deus disciplina. Se não houver disciplina na sua vida, se Deus não lhe disciplinar, é porque você não é filho. É porque você é bastardo. Então, irmãos, isso aqui me alegrou e me trouxe um renovo muito grande em saber, por exemplo, uma palavra como essa, que Deus está nos dando hoje, que está fazendo eu e você refletirmos tanto sobre a nossa vida espiritual. Irmãos, além de a trombeta de Deus estar ressoando aqui dentro hoje, o amor de Deus está sendo derramado também aqui hoje, porque nós somos filhos. E Deus está nos disciplinando através da sua palavra. Deus está nos disciplinando através dessa mensagem, porque Ele nos ama. E Ele não quer que eu e você, a igreja dEle, andemos de qualquer jeito. Eu preciso glorificar esse Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Então Ele diz, toca a trombeta dentro da igreja, meu filho. Eu, Senhor, estou mandando tocar a trombeta dentro da minha igreja. Marlen, Alex, Amanda, irmã Antônia, irmã Lindalva, Pedro, Ismael, Nívia, Igreja Bíblica Boa Semente. A trombeta está sendo tocada. Diz o Senhor, eu quero vocês mais perto de mim. Eu quero vocês em maior intimidade comigo. Eu não quero vocês simplesmente participantes de culto e de reuniões da igreja. Eu quero vocês antes das obras de vocês. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Irmãos, eu tenho gastura de me ouvir pregando. As mensagens que são transmitidas, dificilmente eu me escuto. Eu tenho gastura. Eu digo, como é que prega um negócio isso aí que ainda tem quem escute? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, está aqui a irmã Taniele de prova. Irmãos, aquela mensagem de domingo, eu já assisti ela pelo menos umas 4 vezes. Irmãos, o que foi que Deus fez aqui domingo? Que mensagem maravilhosa. Eu assistindo a pregação de domingo e ficando todo arrepiado e dando glória a Deus e os olhos enchendo d'água. Irmãos, porque diante de Deus eu estava vendo ali a própria voz de Deus sendo anunciada para a igreja. Eu tenho contemplado, igreja do Senhor, o amor de Deus por esta congregação. Falo desta porque aqui eu convivo. Mas eu sei que tem muitas igrejas aí onde o Espírito Santo está com seus rabiscos, tocando a sua trombeta, derramando o seu amor, corrigindo esse povo. E tem gente buscando a presença de Deus. Tem gente buscando a presença de Deus.
E eu quero me unir a este grupo, irmãos. Eu quero chamar vocês comigo para este momento de buscar a face do Senhor, irmãos, porque os dias são maus. Vocês estão vendo aí o grande líder, Papa Francisco, dando total aval para a união homoafetiva. Ele é considerado a maior autoridade religiosa do mundo, irmãos. E já está anunciando aí que na Europa é uma espécie de ecumenismo pregado por ele. Se você ler um pouquinho a Bíblia, você vai entender que está acontecendo o quê? Está acontecendo um desfecho, uma preparação, uma montagem do cenário para quê? Para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é que acontece aqui? Toca a trombeta. Toca a trombeta dentro da minha igreja. Toca a trombeta dentro da minha igreja dizendo que a calamidade está vindo. Dizendo que o dia do Senhor está vindo. Dizendo que o anticristo já vai se manifestar. E quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que crê no Senhor, que busca a presença de Deus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Mas sabe por que é que ele manda tocar essa trombeta, irmão? Sabe por que é que ele manda tocar essa trombeta? Olha ainda no versículo 1. Ele diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está próximo. O que é o alerta de Deus para nós? O alerta de Deus para nós começa com a trombeta sendo tocada. O que é? Os pregadores fiéis da palavra de Deus pregando a palavra, não massageando o ego de ninguém. A trombeta do Senhor é tocada cada vez que um pregador, um mensageiro do Senhor, seja numa mensagem de 15 minutos, seja numa mensagem de 1 hora, seja em um único recado, ele entrega aquilo que Deus mandou ele entregar. Ele não enfeita a boneca. Ele fala o que Deus mandou falar. E por quê, irmão? Porque esse pregador, esse atalaia, ele tem que falar do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor aqui nesse contexto de Joel capítulo 2? Nós já falamos também do dia do Senhor aqui no capítulo 1. E nós falamos, vou repetir, né? O dia do Senhor é um termo que representa todos os juízos de Deus sobre a terra. Esses gafanhotos aqui do capítulo 1, era o dia do Senhor se manifestando sobre Judá. Esse dia do Senhor é um termo que representa todos os juízos de Deus sobre a terra. Todos os juízos de Deus, toda a prestação de conta. Mas também, esse dia culminará com um grande dia do Senhor Jesus na sua segunda vinda, quando o Senhor se sentará no seu trono e julgará com justiça as nações. Então, irmãos, o que era que Deus estava dizendo para Israel? Olha, se vocês não tomarem jeito, o dia do Senhor, da prestação de conta com vocês, está próximo. Vocês acham que essa praga de gafanhotos foi muita coisa? Ai, meu Deus me livre, nunca mais. Pois virá coisa pior. E não está longe de acontecer não, está próximo. Esse dia está próximo. Irmãos, agora trazendo isso para os nossos dias. O Senhor Jesus deixou uma data específica de quando Ele voltará? Sim ou não? Pode ser agora? Pode ser agora? Pode ser que nós nem terminemos esse culto. Esse dia, irmão, será um dia de calamidade. Ele diz aqui, olha, tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está próximo. Versículo 2, como é esse dia? Dia de trevas, dia de escuridão. É dia de calamidade, irmãos. O Senhor estava dizendo para Israel, por boca de Joel, que se eles não se arrependessem, coisa pior do que aquela crise provocada pelos gafanhotos, pela seca e pelo fogo, viria sobre eles. Irmãos, prestem bem atenção. E aqui eu falo da preparação da igreja para o dia do Senhor, da segunda vinda do Senhor.
Irmãos, leia Apocalipse. Leia Apocalipse. Para vocês terem uma ideia. Só dá uma palhinha aqui, só dá uma palhinha. O que vai acontecer no grande dia do Senhor, que será a grande tribulação. A grande tribulação. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Crente fiel que será arrebatado não viverá isso aqui. Mas crente que está dentro da igreja e com o pé no mundo, está aqui, uma palavra de alerta. Versículo 12 do capítulo 6 de Apocalipse. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos com um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam. Irmão, isso aqui é a atitude de gente que está enlouquecendo. É desespero isso aqui. Eles gritavam dizendo para as montanhas e para as pedras: venham, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Sabe o que é que ele estava fazendo aqui? Não tinha onde se esconder. O cálice da ira do Senhor estava derramado. Irmão, isso aqui, o Senhor, quando chama João, diz assim: olha, escreve as coisas que hão de acontecer. Resista no livro, isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Agora olha aí uma palhinha ainda do que vem por aí. Capítulo 9 de Apocalipse, capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta. Deixa eu só, antes de ler isso aqui, dizer um negócio para vocês. A primeira fase são os selos. A segunda fase são as trombetas. Não pense que isso aqui é o final, não. Está só no meio. Ainda vai piorar, porque ainda tem o cálice. Ainda tem as taças. Mas olha isso aqui. O quinto anjo tocou sua trombeta. Vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dela fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhe foi dado poder como os do escorpião na terra. Eles receberam ordens para não causar dano, nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Eita Deus! Não lhes foi dado poder para matá-los. Olha isso aqui, presta atenção. Deus não mandou matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Eles desejarão morrer, mas a morte fugirá. E aí, irmão? E aí? O alerta, isso aqui era para ser um domingo, não era? Com a igreja, naquele número que tinha domingo passado. O Senhor está dizendo que o seu juízo virá. Ele disse para Israel: olha, do jeito que vê esses gafanhotos, vai vir coisa pior. Aí nós trazemos para os nossos dias. O juízo de Deus virá, irmão. E está próximo. E está próximo, igreja. E está próximo. E a Bíblia diz que ninguém escapará do juízo de Deus. Ninguém escapará. Eu e vocês
as pessoas que estão assistindo pela internet, que assistirão a mensagem depois, precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos abrir os nossos olhos e fazermos uma autoanálise, uma autorreflexão. Que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que tipo de obra e de intimidade com Deus é essa que nós estamos tendo, irmão? Nós precisamos, irmãos, buscar mais, ter mais intimidade com o Senhor, deixar essas coisas banais de lado, irmão. A igreja está separada só por besteira. Só por besteira. Crente que não falam com o outro, crente que, meu Deus do céu, é cada bobagem. Isso acontecendo entre nós, irmãos, e o dia chegando, o grande dia do Senhor se aproximando, não tem quem escape. O versículo 3 aqui diz, o versículo 3, que será um dia terrível, terrível, terrível. Olha, nada lhes escapa. Ele diz no final do versículo 3. Ô igreja do Senhor, igreja do Senhor, igreja bíblica Boa Semente, eu vou olhar, não vou olhar só para vocês, que vocês estão vendo para mim, vou olhar para cá, para a câmera. Igreja do Senhor Jesus, nós somos maravilhosos, nós somos quase que perfeitos no nosso louvor, no nosso culto. O grupo de louvor prepara um repertório maravilhoso. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Aqui a gente chora, a gente se rasga. As mulheres saem aqui com a cara toda preta, que a maquiagem se desmanchando. Os homens com a camisa toda molhada. Nós somos maravilhosos no nosso louvor. Mas esse louvor tem que ser transformado em obras. Esse louvor tem que ser transformado em vida com Deus. Não adianta eu cantar os mais belos louvores, não adianta eu pregar a mensagem mais teológica possível, explicando grego, hebraico, aramaico, exegese, exegese, hermenêutica, homilética, mas se tudo isso não se transformar em prática de vida, as nossas obras não passam, como diz Isaías no capítulo 64, de trapos de imundícia. É preciso esta palavra, esses louvores que nós cantamos, refletir lá dentro da minha casa, no meu comportamento com a minha esposa. É preciso esta palavra refletir lá no meu ambiente de trabalho, lá dentro do coletivo, dentro do Uber, na fila da casa lotérica, na fila da UPA, onde quer que eu esteja. É preciso isso ser transformado em obra, senão, todos nós, o pastor, todo o rebanho, obreiros, músicos, cantores, todo o rebanho estará aqui nada mais, nada menos do que perdendo tempo. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Abramos o olho, igreja, porque o juízo divino está chegando. O dia do Senhor está próximo. A grande prestação de contas está chegando. E eu espero confiantemente, fielmente, que quando chegar esse dia de o Senhor se assentar no seu trono para julgar as nações, na verdade eu e vocês como igreja estamos vindo junto com Ele para esse julgamento. Junto com Ele. Para o julgamento das nações. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Minha querida igreja, meus amados irmãos, nós precisamos de mais intimidade com Deus. Nós precisamos nos separar mais para Deus. Nós precisamos ter mais tempo com o nosso Senhor. Nós precisamos ter mais tempo chorando aos pés do Senhor. Nós precisamos ter mais tempo falando com Deus do que falando com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar esta mensagem desta noite,
Eu falei, em primeiro lugar, sobre a trombeta de Deus. O Senhor está ressoando a sua trombeta, dizendo: meu povo, mudem, 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 se arrependam. Em segundo lugar, eu falei do dia do Senhor, que é o juízo divino, a ira de Deus que está vindo. É Ele quem está dizendo, não é outro. E em terceiro e último lugar, deixa eu falar da mão de Deus pesando sobre o seu povo. A mão de Deus pesando sobre o seu povo. Irmãos, nós lemos do versículo 3 até o versículo de número 9 e 10, a fúria desse exército. Porque provavelmente Joel está apontando para a invasão de Jerusalém. Um exército que viria invadir Jerusalém. Alguns dizem que é o exército da Síria, outros defendem que é o exército dos caldeus, da Babilônia, enfim. Mas que um exército viria. Então, irmãos, ele explica a fúria desse exército. Diante dele o fogo devora, atrás dele arde uma chama. À frente dele é o jardim do Éden, atrás dele é um deserto arrasado. Eles têm aparências de cavalo, como cavalaria eles galopam, com um barulho semelhante a de carros, com fogo crepitante. É um exército poderoso em posição de combate. Eles andam organizados, versículo de número 7. Eles atacam como guerreiros, eles escalam muralhas como soldados. Eles marcham em linha, sem se desviar do curso. Eles são organizados, eles não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre à frente. Eles avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Não tem quem impeça eles, eles sobem pelas janelas como ladrão. Não adianta se esconder. Diante deles a terra treme, o céu estremece, a lua se escurece, as estrelas param de brilhar. Olha a força desse exército, irmão. Presta atenção. Olha a força desse exército. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Por que é que eu estou dizendo que é a mão do Senhor pesando? Porque esse exército provavelmente seja o exército da Assíria. Da Assíria. Mas olha o que diz o versículo 11. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu. Como é grande o exército do Senhor. Como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível. Quem poderá suportá-lo? O exército era da Assíria, irmão Evaldo, irmão Aurélio, irmão Aldenor. Mas estava sob o comando de Deus. Deus levantou o exército da Síria para pesar a mão sobre Israel. Você já parou para pensar isso? E não venha ninguém, nenhum pregador desses contemporâneos aí, desses coaches. Não venha ninguém me dizer que isso aqui não é embasamento bíblico, porque é Bíblia. Eu já mandei vocês lerem 1 João. Eu já mandei vocês lerem só nesse culto Apocalipse. E agora eu mando vocês lerem Jeremias. Jeremias pregava dizendo: olha, tem um cativeiro de 70 anos esperando vocês, se vocês não se arrependerem. Chegava outro profeta, dava uma bufetada em Jeremias e dizia: mentiroso, saía no máximo 2 anos. O Senhor não vai deixar acontecer isso não. Irmãos, a mão de Deus pesa. A mão de Deus, tanto ela é pesada para abençoar. Eu sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Tanto ela é pesada para abençoar, como também ela é pesada para punir. Olha o que foi que Jó disse. Jó 23, versículo 13. Pode me ajudar, Alisson? Jó 23, 13. Olha isso aqui. Jó 23, 13. Mas ele,
Ele é Deus. Não há quem possa com Ele, amém? Mas Ele é Ele. Quem poderá fazer oposição a Deus? Ele faz o que Ele faz o que Ele? Olha o 14. Executa o seu decreto contra mim, e tem muitos outros decretos semelhantes a estes contra mim. Obrigado, Alisson. Meus irmãos, quando Deus quer pesar a mão, mas sabe o que é que Ele está fazendo aqui hoje? Sabe o que é que o Senhor está fazendo aqui hoje? Ele está tocando a trombeta. Pastor Flauber, se arrependa. Oh meu Deus. Isso é tão sério, irmãos. Igreja, se arrependam. Os irmãos que me assistem aqui, se arrependam. Paremos de fazer beicinho para a obra e para a mensagem de Deus. E vivamos com seriedade a obra do Senhor. Porque a trombeta está sendo tocada. O sentinela está tocando, o atalaia está tocando. Está vindo calamidade, está vindo calamidade, está vindo calamidade, está vindo calamidade, está vindo calamidade. Nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar. Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, por amor do teu santo nome, dá-nos a tua graça, Jesus, para podermos viver esta tua palavra. Porque, Jesus, parece que quando eu ponho meus pés daquele portão para fora, parece que tudo fica aqui dentro. Me dá da tua graça, Jesus, a mim, aos meus irmãos, para nós vivermos, meu Pai, a tua vontade, o teu querer lá fora, com os nossos lábios limpos, com o nosso corpo limpo, vivendo para a glória do teu santo e precioso nome. Ó Jesus, aviva o teu povo, aviva-nos, ó Senhor. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova, Senhor, os nossos dias como dantes. Tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Andamos tão ocupados com a tua obra que esquecemos de buscar a tua face. Andamos tão ocupados com aquilo que queremos que esquecemos de buscar a tua face. O quarto secreto faz tempo que está vazio. Nem a marca dos meus joelhos ele tem mais. Sumiu, foi coberto pela poeira. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Tem misericórdia de mim, meu Pai. Tem misericórdia de nós, o teu povo, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, meu Senhor, a não sermos tão formais. Nos ajuda a não sermos tão organizadinhos. Nos ajuda, meu Pai, a não sermos mais o politicamente correto. Nos ajuda a pregar a tua palavra, meu Pai, a tempo e fora de tempo. Quando dói e quando não dói. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Não somente para nós enxergarmos o erro do nosso irmão, mas sermos fiéis a Ti principalmente para enxergar os nossos. Os nossos. Os nossos. Meu Deus e meu Senhor, temos pedido tantas bênçãos. Pai, resolve essa causa aqui. Pai, resolve aquela causa ali, porque se tu resolver eu te dou o dízimo. Oh meu Deus.
Oh, meu Deus. Que pensamento pequeno é esse, meu Pai, que tomou conta da tua igreja, Senhor? Que tomou conta de mim. Meu Deus, eu não estou mais vendo o céu, eu só estou vendo terra, não consigo mais ter visão da pátria celestial. Só consigo ver as coisas terrenas. Senhor, chegamos ao dia, meu Deus, tem misericórdia de mim, que eu desejo mais o crescimento da igreja na terra do que o arrebatamento dela para o céu. Eu estou desejando mais um ar-condicionado nessa igreja do que vidas convertidas. Eu estou desejando mais poltronas do que vidas. Isso é uma lástima, Senhor, isso é uma imundícia que toma conta do coração do homem com a embalagem chamada vaidade. Livra-nos, ó Deus, livra-nos, ó Deus, livra-nos, ó Deus, por amor do teu nome. Livra-nos por amor do teu nome. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tu descreve na tua palavra que a nossa morada no céu é rua de cristal, é toda pedra preciosa que a gente imaginar tem lá. Aí a gente fica iludido. É rua de ouro. O mar é de cristal. Eita, eu vou é para lá. Aí a tua palavra vai e diz assim: lá não haverá sol, porque o Senhor será a própria luz. Glórias ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço e te louvo por este culto, por esta bênção, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite, por cada vida que acompanhou esta transmissão e foi edificada através desse culto, desta palavra. Oro, meu Deus, oro, meu Senhor, por tua igreja, para que o teu Espírito Santo nos conduza na tua palavra e em um grande despertamento. Ó Pai, faz assim por nós, meu Deus. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.